que prestigiam a primeira semana espírita do Oeste de Divinópolis, nós desejamos nesta noite formular os nossos votos de muita paz e rogamos a Jesus, nosso benfeitor maior, o mestre das nossas vidas, que Ele nos inspire para que esta seja mais uma noite em favor das nossas almas, no campo do aprendizado, do consolo e, sobretudo, do estímulo espiritual. Nós estamos muito honrados e felizes com o convite que nos foi feito, com a lembrança amiga dos irmãos do Oeste, particularmente da AME de Divinópolis, por terem lembrado de nós num evento de tanta importância para o nosso movimento doutrinário. Nós damos, assim, o nosso estímulo, nosso parabéns pela iniciativa que já fomos aqui informados, tem corrido dentro de um clima de muita harmonia e proveito, e que certamente vai se coroar com este mesmo êxito amanhã, com a vinda do nosso querido Divaldo. A Ética da Nova Era, escolhemos esse título para a nossa abordagem nesta noite, em função de percebermos a necessidade de reflexionarmos sobre uma ética. Aqui vamos tomá-la como sendo sinônimo de padrão de comportamento, uma ética que venha a se adequar a este homem moderno, atormentado e confuso, infeliz e triste. Uma ética que venha a se adequar às suas necessidades sociais, espirituais, físicas, emocionais. Estamos vivendo um momento de transição entre uma velha civilização e uma nova civilização que se avizinha, que terá demarcada o seu tempo na entrada do terceiro milênio. E neste momento em que nós atravessamos esse período chamado de transição, o que nós assistimos é a derrocada, a queda de tudo aquilo que até então a experiência humana colocou como sendo o padrão de correto, o padrão de certo, o que dava certo. E isso tudo vem ruindo, vem entrando em crise, deixando a humanidade, nela nós nos incluímos, sem um referencial de segurança que lhe dê equilíbrio e certeza de algo. Nós gostaríamos de pensar na memória o dia 23 de julho, de março, melhor dizendo, ao dia 29 de março de 1987, de 23 a 29 de março deste ano de 1987, em Brasília, se deu um evento no qual, à época, nós nos sentimos muito sensibilizados com um fato que vale a pena ser relembrado. Naquela ocasião, se dava o primeiro Congresso Holístico Internacional,
onde se reuniram aproximadamente 1000 cientistas das mais diversas nacionalidades, gregos, latinos, europeus, asiáticos, enfim, 1000 cientistas reunidos. Ao final desse congresso auspicioso, eles elaboraram um documento intitulado Carta de Brasília. Esse documento constava de 6 parágrafos, e o parágrafo 3º dizia mais ou menos nestes termos: uma nova civilização está nascendo. Uma mutação da consciência está em curso. Essa mutação e essa nova civilização se traduz pelo progressivo reconhecimento mundial de uma visão holística, que é capaz de tecer uma ponte entre as fronteiras do conhecimento humano, resgatando o amor, que é a base essencial de vinculação entre os seres viventes. 1000 cientistas reunidos das mais diversas escolas e experiências resgatam o amor. Num documento em que foi apresentado como sendo uma súmula de uma opção para a nova civilização, uma opção ética, uma opção de vida. Então eles colocam que resgata-se o amor, a base essencial de vinculação entre todos os seres viventes. O amor. Sem dúvida, o amor é a ética da nova era. O amor é e será a ética do 3º milênio que está prestes, que está chegando. Este amor que, na verdade, já foi uma proposta feita por Jesus há quase 2000 anos à nossa humanidade triste, confusa, doente, deprimida de hoje. O que nós assistimos é que o homem já tentou todas as formas éticas de buscar a sua felicidade, seja pela violência, seja pelo poder, pela luxúria, pelo prazer. A humanidade já experimentou de tudo, falta experimentar o amor. Por isso, o amor, sem dúvida alguma, é o padrão da nova era, o padrão de comportamento que há de trazer essa felicidade ao ser humano. E o Espiritismo, a exemplo desses cientistas que há alguns anos se reuniram, há mais de 130 anos, resgatou através da codificação kardeciana, muito particularmente em o Evangelho segundo o Espiritismo, essa proposta de amor ensinada por Jesus. Porque em o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai anotar os apontamentos da espiritualidade sábia, superior, que veio interpretar para a modernidade dos tempos aquelas palavras ditas pelo Senhor há já quase 2000 anos, resgatando dentro das suas páginas o conceito verdadeiro do amor e colocando o amor como a terapia das almas em sofrimento. O Espiritismo, portanto, revive, retoma essa proposta. E hoje nós percebemos, com essa derrocada do velho, daquilo que até então servia para uma suposta felicidade, hoje nós assistimos essa derrocada e usamos com muita frequência uma palavra: crise. Crise na família, crise na empresa, crise na escola,
crise na política, crise. Ouvimos essa palavra com uma frequência muito grande nos tempos modernos. A crise pessoal, a crise da adolescência, da juventude, do homem amadurecido, a crise infantil. E nós, consultando esta palavra, através de leituras várias, descobrimos um conceito muito interessante em uma obra recente, que em chinês, a palavra crise, como a maioria das palavras chinesas, tem sempre dois sentidos opostos. Então, ao mesmo tempo que crise significa perigo, também significa oportunidade. Este conceito é muito inspirador para nós que hoje nos encontramos em crise. Esse conceito é muito oportuno para a nossa humanidade que hoje está vivendo a crise. Porque se por um lado ela é a tristeza, a doença, o sofrimento, por outro lado ela é a oportunidade. E o sábio benfeitor espiritual Emmanuel, com uma frase que muito nos inspira nas nossas tarefas, nas nossas atividades, com uma profundidade ímpar, diz: a crise é que decide o futuro. Uma página das mais brilhantes que nós conhecemos deste benfeitor, intitulada Crises, na obreta Vinha de Luz, Emmanuel coloca que a crise é que decide o futuro. E é verdade. Porque é exatamente no momento da crise, é exatamente no momento em que as coisas se encontram pior, é exatamente no instante em que nós estamos a ponto de desistir de um casamento, a ponto de desistir de um emprego, a ponto de desistir de uma empreitada, seja ela qual for, neste momento crítico da crise, nesse clímax, é que nós vamos tomar uma posição tal, frente à vida, frente a essa problemática, que decidirá o nosso futuro. Se passarmos por ela com altruísmo, com nobreza, com firmeza de caráter, enfrentando a provação, colocando para nós como uma questão de honra superá-la nobremente, erguidamente de forma moral, então o nosso futuro certamente há de ser um futuro melhor relativamente àquela problemática. Há de ser um futuro mais ameno, pelo menos com relação àquele problema. E quem sabe até, dependendo da gravidade dessa pressão, desse sofrimento, desta prova, nós possamos até, neste momento de crise, erradicar por vez uma determinada dificuldade. Então a crise é que decide o futuro. Assim como a crise que hoje a nossa humanidade está vivendo, há de decidir o nosso futuro sobretudo espiritual. Essa crise que hoje estamos vivendo nesse período de transição, entre um ponto até outro, que ainda não sabemos onde vamos chegar, é exatamente este momento em que nós embasamos o comportamento novo, nós moldamos o que nos espera para adiante. É um momento de acertos, é um instante de mutação, e há de ser até o final deste século para a entrada do terceiro milênio, onde esperamos com muita certeza que as coisas hão de melhorar, hão de amainar. As provas duras de hoje, as lutas, as intempéries que a nossa humanidade está passando, hão de se tornar, certamente, momentos de mais paz,
momentos de mais lucidez, momentos de mais honestidade, instantes de altruísmo, porque nós todos marchamos, queiramos isso ou não, para o amor. Essa ética da nova era, esse amor que pode ser traduzido em altruísmo, essa ética que pode ser traduzida em pensar em mais alguém à nossa volta. Nesse sentido, nós que temos fruído das bênçãos da doutrina espírita, que revive as palavras do Evangelho, revive a grande proposta de Jesus de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, nós que temos fruído desta bênção, podemos dar aqui o nosso testemunho para aqueles que estão conosco nessa caminhada e para aqueles amigos que hoje nos visitam por primeira vez. Temos fruído de um pouco mais de paz. Temos fruído de momentos felizes, de autêntica felicidade. Temos sido agraciados com a bênção do trabalho. Temos sido criaturas que a misericórdia divina tem envolvido nos mais variados recursos para nos estimular nessa caminhada de amor. Embora reconheçamos, a despeito da experiência que já nos brinda a existência, que somos seres ainda carregados de erros, de imperfeições a serem corrigidas, mas trazemos conosco uma esperança muito firme de vencê-las, e isto basta. A doutrina espírita, essa proposta maravilhosa de amor, revivendo o Evangelho de Jesus, nos conclama a esse amor a Deus, a esse amor ao próximo e também o amor a si. No que diz respeito ao amor a Deus, o Espiritismo tem uma variada ordem de leis, chamadas naturais, que se nós nos adequarmos a elas, certamente estaremos vivendo em sintonia com o Pai. Com relação ao nosso próximo, a doutrina espírita nos dá uma orientação segura de altruísmo, através da caridade, das tarefas várias, com as quais temos tido a felicidade de abençoar o caminho de muitos que estão à nossa volta. Mas nessa noite, meus irmãos, já que falamos de ética para a nova era, nós gostaríamos de reflexionar sobre a ética do amor para si mesmo. É muito comum nos nossos meios falarmos em Deus, nosso Pai, no próximo que merece toda a nossa atenção, e é seguramente aquela nossa tábua de salvação, por assim dizer. Mas e nós? E esse amor a nós mesmos, amor a si, que está incluso nessa proposta de Jesus. Como andamos relativamente a esse amor? Como está a nossa existência relativamente ao amor a si mesmo? Já que hoje, espíritas, nos preocupamos em viver as leis divinas, nos preocupamos em amar ao nosso próximo, mas a ética da nova era propõe que, sobretudo, esse amor também seja voltado a nós próprios. Esse amor possa fazer parte, antes de tudo, de mim para comigo mesmo. Nesse sentido, nós gostaríamos de pensar alguns pontos nesta noite. A doutrina espírita mostra que a verdadeira felicidade, ela sobretudo deve ser buscada no íntimo de nós mesmos. É a primeira indicação relativamente ao amor a si mesmo. Essa recomendação é muito sábia, porque hoje o que nós estamos assistindo neste instante de crise é que todos estão se degladiando, se esforçando de maneira sobre-humana em busca dessa paz interior e dessa felicidade.
Diz mesmo uma diretora de um mosteiro budista da França que praticamente tudo que nós fazemos na nossa vida é com o objetivo de evitar o sofrimento e alcançar a felicidade. E ela está certa. Então a doutrina nos ajuda muito, porque ela mostra que a felicidade, sobretudo, deve ser encontrada dentro de nós próprios, dentro dos recursos que trazemos em nós. A esse respeito, gostaríamos de referir a um fato que é um koan, uma parábola do Zen budismo, que ilustra bem como que essa felicidade está na intimidade de cada um de nós. Conta-se que um criador de cabras do Oriente Médio era detentor de uma propriedade muito grande, um homem que tinha paz na sua intimidade, tinha paz na sua família, até que certa noite este homem, chamado Ali Hafet, recebe a visita de um sacerdote. E esse sacerdote, em diálogo com ele, pergunta-lhe: Ali, você tem diamantes? Ele responde então: o que são diamantes? Ele não os conhecia. O sacerdote então, por sua vez, explica que diamantes são pedras muito brilhantes, faiscantes e muito valorosas na sociedade. E aquele que possui diamantes é um homem feliz. Todo aquele que possui diamante é um homem feliz. Ali Hafet ficou intrigado com aquela colocação do sacerdote, porque até então, além de não conhecer diamantes, muito menos havia sido informado de que o homem que o possuísse, ou que os possuísse, seria um homem feliz. Passou a noite reflexionando naquele fato, naquela informação, e uma angústia tomou-lhe o coração a tal ponto que ele desejou sair mundo afora à procura de diamantes para encontrar então a felicidade que o sacerdote havia dito. Aquele sacerdote partiu, os dias se passaram a tal ponto que aquela intriga, aquela angústia de Ali teve que ser realmente consumida numa atitude. Então ele vendeu a sua propriedade para um outro homem, deixou a sua família sob os cuidados de um parente e saiu mundo afora à procura de diamantes. Procurou em rios caudalosos, em montanhas, florestas, e passaram-se 10 anos. Ali Hafet não encontrou os diamantes. Passado todo esse período, ele era um homem consumido, desgastado, neste afã de buscar a felicidade dos diamantes, aquela felicidade prometida pelo sacerdote. Como não logrou encontrá-los, resolveu então dar fim à sua existência num autocídio infeliz. Mas, após esses 10 anos, um fato se repete naquela mesma propriedade que agora pertencia a outro homem. Aquele mesmo sacerdote, mais uma noite ali aparece, pede pousada àquele novo proprietário. E num diálogo amigo, naquela luz baixa, aquele sacerdote olha para um canto da sala, daquela residência, daquela casa, e percebe naquele canto uma pedra muito bonita e faiscante, brilhante. Ele a toma na mão e pergunta àquele homem: onde foi que você encontrou essa pedra? E ele diz: ora, eu estava andando ali embaixo no regato, na minha propriedade ainda outro dia,
Encontrei essa pedra, achei muito bonita, a recolhi e a coloquei aqui para enfeitar a minha sala. Mas, homem, vamos lá nesse regato, porque isso é um diamante. Nós precisamos ver se encontramos mais diamantes onde estava esse. Porque normalmente onde há um, há muitos. E encontraram vários diamantes naquele regato. E encheram cestos e mais cestos. E como se trata de uma parábola, disse que daquela propriedade, saíram diamantes que enfeitaram as mais belas joias do mundo. Então a lição é muito profunda. Ali Rafet saiu em busca de diamantes no mundo, quando eles estavam tão perto de si, quando eles estavam tão pertinho da sua vida. Assim tem sido o homem moderno. A felicidade está dentro de si, e ele a busca nos mais variados recantos da nossa sociedade, através de longas e perturbadas viagens, nos consultórios terapêuticos, nos lazeres infelizes, e aí vai, são várias as opções, onde o homem tem buscado essa felicidade, através do prazer, da riqueza e etc. E não a encontra. E muitas vezes perde a sua existência. Então essa proposta doutrinária é muito rica, porque está em nós essa felicidade. Ao descobrirmos dentro de nós valores que somos portadores e desenvolvê-los, essa felicidade vem. Ela não está de fora, ela está dentro. É muito comum ouvirmos pessoas afirmarem assim: interessante, eu tenho tudo que tinha antes, mas antes eu não tinha paz íntima, e hoje continuo, ou na penúria, ou na doença, ou no que for, mas estou feliz, estou bem com tudo isso, estou em paz. É muito comum ouvirmos as pessoas afirmarem isso na atualidade, é porque encontraram em si esse grande valor. Nesse sentido, é importante nós mencionarmos essa proposta espírita da reforma interior. É a grande proposta da felicidade humana que a doutrina nos traz, com base no amor, essa ética do terceiro milênio. A partir do instante que reformulamos hábitos, reformulamos condutas, reformulamos decisões e formas de agir e pensar na existência, vamos nos tomando de um tal sentimento indefinível que nós chamamos de paz. E esta paz vai gerando outros tantos sentimentos positivos para a nossa existência. E é uma proposta real. Quantos aqui poderiam dar seu testemunho nesta noite do que é que essa maravilhosa doutrina fez por sua existência? Quantos eu conheci, além de mim mesmo, que eu vi saírem do fosso da obsessão, da prostituição, do alcoolismo, das mais variadas ordens de vícios, da sexualidade em desequilíbrio, e hoje são nutridos e regados por um sentimento de tranquilidade e de harmonia interior, porque reformularam as suas propostas de viver, reformularam as suas vivências. Talvez por isso o homem moderno vá prolongar um pouco a sua crise, porque ele não quer aceitar essa reformulação de conduta, não quer inserir no contexto do seu dia a dia uma mudança de hábitos. Pelo contrário, muitas vezes tem se desregrado nos modismos, nas induções que a nossa sociedade cria, trazendo a si mesmo mais infelicidade e dificuldade. Então essa proposta da doutrina espírita é extraordinária.
a reforma interior, que vai de encontro a essa grande ética da nova era, essa ética, esse padrão de comportamento que há de permear todas as relações sociais do terceiro milênio. Gostaríamos de, feito essa abordagem, lembrar dois fatos que vão ilustrar bastante o amor e a conduta equilibrada e a felicidade. Vivendo por antecipação nos dias de hoje e até um pouco menos de hoje, mas para trás no tempo, vivendo por antecipação essa ética da nova era. Uma delas nasceu no noroeste do estado de São Paulo. Uma mulher que se notabilizou no nosso movimento doutrinário. Quando moça, foi tomada de uma obsessão pertinaz. Ela saía pelas ruas durante a noite, andava, vagueava, sem rumo, sem direção. Em plena adolescência, juventude, essa moça tanto deu trabalho à sua família, que por fim fora abandonada. Começou o seu comportamento a se tornar um comportamento psicopata, trazendo riscos para aquela multidão, para a nossa sociedade, ao ponto de, por várias vezes, ela, que já era considerada louca, em pleno início de século, 1910, 1920, ser várias vezes encarcerada, porque a ausência dos manicômios não permitia um tratamento adequado. Então, encarcerada, passava aquela crise e era ela libertada novamente para o convívio social. Sua família a abandonou, não suportava, não tinha como cuidar do seu problema, e ela foi perambulando pelo noroeste de São Paulo até se estabelecer numa cidade que, se não me falta a memória, era de nome Penápolis. Nessa cidade, ela, continuando com as suas crises agudas, crônicas, complicadas, foi recolhida por um grupo de senhoras que começou a assisti-la, a encaminhá-la, a dar-lhe noção de convivência. Mas nesta residência, numa certa noite, numa crise daquelas bem complicadas, essa moça toma de uma tesoura e começa a conversar com uma voz masculina, afirmando que iria cegar todas naquela casa. A coisa se tornou tão grave que houve de se chamar toda a polícia daquela pequena cidade para encarcerá-la. Então, mais uma vez, ela estava atrás das grades. Então, depois de 2, 3 dias, em que aquele obsessor a tomava, por assim dizer, e levava às mais difíceis atitudes, então passava a crise e ela recuperava a sua lucidez. Mas nessa ocasião, essa moça, que agora já não é tão jovem, ela então recebe a visita de um espírito desencarnado, que lhe diz assim: Benedita, se você daqui por diante dedicar a sua existência aos pobres e aos enfermos, nós prometemos a sua cura. Mas é preciso que você faça isso para o resto da sua existência. Ao que ela aqueceu de muito bom grado. E saindo daquela prisão, ela estabeleceu uma instituição de amparo aos doentes mentais, como primeira iniciativa. Posteriormente, Benedita Fernandes veio a tomar contato com a doutrina espírita através do Sr. João Marchesi. Conhecendo os postulados da doutrina, ela pôde articular uma conduta segura contra os processos obsessivos.
e fundou uma instituição espírita de amparo a crianças, a idosos. E o trabalho de Benedita Fernandes em Araçatuba é até hoje tomado como modelo de cristã dos primeiros momentos da nossa doutrina espírita, no início do século. Essa mulher maravilhosa, que hoje escreve mensagens de profunda sabedoria do plano espiritual, através da mediunidade de Divaldo Franco, ela nos ensina muito com relação a essa questão da felicidade. Porque ela, nos primeiros anos de sua existência, era tomada como uma mulher louca, para nos últimos ser a luz de muitas pessoas. A proposta doutrinária está na história de Benedita Fernandes. Porque, na verdade, aquela Benedita tresloucada, desequilibrada, não era, na verdade, a sua individualidade. Era um momento passageiro da sua existência, que nós costumamos chamar na doutrina espírita de personalidade. Era uma máscara, era um momento, não era o que de fato ela era, é o que ela estava. E esse é um grande problema nosso hoje. Nós acreditamos muito no que estamos, mas não sabemos o que somos. Nós somos filhos de Deus, criados para uma felicidade, para a saúde, para sermos alegres. Mas, na verdade, estamos tristes, desligados do Pai. Estamos passageiramente nessa posição, mas não somos isto. Nós somos, na verdade, um reflexo de Deus, que é amor, equilíbrio e tudo de bom que há no universo. Acreditar nessa individualidade que está dentro de nós é a grande proposta da doutrina, considerando as reencarnações. Porque hoje estamos como estamos, e a humanidade está como está, porque as reencarnações que nós vivenciamos foram povoadas de erros, de falhas, que trouxeram para o nosso interior uma vibração, trouxeram para o nosso interior um padrão interior que nos traz os mais diferentes tipos de sofrimento. Acreditar nesse eu maior, acreditar nesse self, contrariamente ao nosso ego passageiro, tempestuoso, é a proposta da reformulação interior, da felicidade. Benedita Fernandes soube fazer isso, e por isso mesmo ela se tornou uma mulher luz, uma mulher feliz, e pôde se dar ao amor. O outro caso, uma pessoa muito notável dos nossos tempos mais atuais. A sua história foi muito triste. Com menos de 2 anos, seus pais se divorciaram, e o seu padrasto foi um homem muito cruel, tanto para ela, quando criança, quanto para sua mãe. Aos 5 anos, ela foi estrupada por um velho bêbado. É uma história povoada de tristeza, porque lá pelos 16 anos, ela se engravida de uma menina e tem que ter a perda mais uma vez na sua existência, porque não pôde ser mãe desta criança. Ela teve a sua história povoada de medos, culpas e perdas. Conheceu um homem que parecia ser aquele tipo que fazia o casamento perfeito. 14 anos conviveu com este homem, para depois ser traída num adultério infeliz e mais uma vez conviver com a infelicidade na sua existência. Passado alguns anos, ela então veio a conhecer uma igreja americana chamada Ciência da Religião de Nova York. E tomando contato com essa filosofia transcendental,
Ela pôde então fazer uma reflexão sobre o que vinha sendo toda a sua existência e o porquê lhe ocorria tantas coisas desagradáveis e infelizes. Passou durante um longo período internada nessa igreja, estudando, tomando conhecimento sobre meditação, sobre a espiritualidade, e veio a se reformular integralmente no seu campo interior. E quando estava ainda vinculada a essa instituição, escreveu uma obra notável, porque era uma pessoa muito preocupada com a doença. Cure o seu próprio corpo. Mais alguns anos passados da edição desta obra, ela própria veio a contrair um câncer vaginal. Aliás, não poderia ser diferente. Uma mulher que teve a vida tão palmilhada de traumas e de culpas nessa área, com ressentimentos e mágoas ao longo de tantos anos cultivados com relação a muitas pessoas, não poderia ser diferente. Então, Louise Hay, considerando tudo o que havia aprendido até então, resolveu utilizar-se da sua própria terapêutica, da terapêutica que ela elaborou para curar a doença alheia, para poder aplicá-la em si mesma. Segundo a proposta médica, ela já deveria operar, fazer uma cirurgia urgente, não havia jeito. Mas como ela queria testar a sua própria ciência, a sua própria medicina, resolveu então burlar os médicos, com a desculpa de que não tinha dinheiro para a cirurgia. Pediu um período e os médicos falaram: tudo bem, qual o período? 6 meses. Tenha certeza que a senhora não volta aqui após 6 meses. Que consolador, né? Mas ela, muito otimista, uma pessoa que até aquele momento travou contato com a felicidade, mas que infelicidade, mas que encontrou o caminho da felicidade, resolveu aplicar a sua terapêutica, usando dos mais variados métodos, e curou o seu próprio câncer. E a doutora Louise Hay é hoje uma conferencista, uma professora renomada mundialmente, porque mais do que curar o seu próprio câncer, ela elaborou uma metodologia de vida que, no nosso modo de entender, resume de maneira bastante objetiva toda a proposta da doutrina espírita relativamente ao amor a si mesmo, que é a nossa consideração desta noite. Nós gostaríamos de relembrar os tópicos da filosofia da nossa irmã Louise Hay, porque achamos que é de suma importância esse amor a si mesmo para vencer essa crise pessoal. Aliás, temos que aqui fazer um parênteses. O motivo pelo qual muitos de nós que já estamos vivendo a proposta da doutrina espírita ainda não nos encontrarmos plenamente felizes, já que já conquistamos muito em matéria de paz, é exatamente por isso. Porque hoje já damos muita atenção a Deus e suas leis, ou pelo menos a atenção que podemos. Preocupamos-nos bastante, e isso o próprio meio lá de fora, o próprio meio leigo diz, preocupamos-nos muito com a caridade para com o próximo, mas muitas vezes esquecemos de estabelecer conosco próprio um relacionamento saudável, equilibrado, que fecha dentro da proposta de Jesus aquelas linhas da felicidade plena. Louise Hay estabeleceu uma filosofia muito feliz, totalmente coerente com a proposta evangélica. E nós vamos discorrer os 7 pontos dessa sua filosofia. E já indicamos de antemão, para não esquecermos, ao longo do estudo, a obra na qual estão resumidos esses pontos, e quem quiser consultar, fará muito bom proveito do tempo. Você pode curar a sua vida. Se encontra em qualquer livraria, é um best-seller, né? Muito fácil de encontrar. No primeiro ponto, ela estabelece:
Nós somos responsáveis pelas nossas experiências. Meus irmãos, meus amigos, o dia que nós nos conscientizarmos disso, que nós somos os únicos responsáveis pelas experiências de vida que temos, estejam certos, nós passaremos pela vida mais incólumes, passaremos mais protegidos a tudo, porque estaremos certos de que somente uma pessoa no mundo pode nos fazer feliz ou infeliz, e essa pessoa somos nós mesmos. Aliás, relembrando aqui o psicólogo e pensador americano Ken Keyes Jr., que ele diz assim: só uma pessoa pode nos fazer infinitamente feliz. Só uma pessoa, e somente ela, pode nos fazer infinitamente feliz. Se você quer saber quem é essa pessoa, olhe no espelho, mire-se bem e diga: olá, é você mesmo. Então, essa colocação de Ken Keyes Jr. deixa muito claro esse pensamento de Louis Hay. Nós somos os únicos responsáveis por passarmos o que estamos passando. Aí incluímos coisas boas, incluímos coisas ruins. Nós vamos debater muito a vida inteira, culpando esta ou aquela pessoa, esta ou aquela instituição. Mas ela estabelece que nós somos pessoas movidas por crenças. Crenças é como se fossem ideias ou pensamentos que nós temos para nós e que são verdades para nós. E é com base nessas crenças que nós vivemos. É com base nessas crenças que nós estabelecemos uma forma de ver o mundo, de enxergar as pessoas, de entender o que nos cerca. E são exatamente essas crenças que nos fazem pensar que muitas vezes os culpados ou o culpado pela nossa infelicidade, pela nossa moléstia, pelo nosso acidente, ou seja, pelo que for, é o próximo, é o governo, é isto ou aquilo. Não tirando as partes da responsabilidade de cada um. Mas a felicidade só será encontrada quando de fato, e só amaremos a nós mesmos quando de fato, entendermos que somos os únicos responsáveis pelas experiências da nossa existência. Nós nos lembramos de uma historieta espírita que mostra a força dessas crenças na nossa vida. Conta-se que 2 homens, vendedores de sapato, tiveram uma tarefa muito árdua. Eles foram incumbidos de visitar uma cidade para fazer uma pesquisa de mercado. E os 2, chegando nessa cidade, tiveram uma surpresa notável, porque ninguém nessa cidade usava sapatos. Então, vocês imaginem, 2 vendedores de sapato chegam numa cidade e ninguém usa sapatos. Muito bem. Então, cada um fez a sua análise, observou, viu que ninguém usava sapatos. E voltaram para o seu chefe, fizeram um relatório. Então, o primeiro vendedor disse assim no seu relatório: péssimo campo para trabalhar, porque ninguém usa sapatos. Já o segundo vendedor colocou assim: excelente mercado, ninguém tem sapatos. Olha a visão de cada um. Um colocou que ninguém usa e o outro colocou que ninguém tem. Então seria um ótimo lugar para poder começar a vender, poder começar a trabalhar o campo. Então é a visão de cada um. Porque aquele que acredita que nessa cidade ninguém tem sapatos, vai vender e muito. É questão de trabalhar. É o paradigma, é a crença de cada um. Nós vamos estabelecer aquilo à nossa volta de conformidade com as nossas crenças. Então nós somos os únicos responsáveis pelas experiências da nossa existência. Num segundo ponto,
ela coloca que nós estamos constantemente lidando com padrões prejudiciais no nosso comportamento. E ela coloca 4 tipos de situações ou de sentimentos que são os mais comuns da nossa existência. É o ressentimento, a crítica, a culpa e o ódio a si mesmo. Com base nesses 4 sentimentos, ela diz que nós estamos constantemente lidando com esses padrões. E é devido a esses padrões de comportamento que nós temos doenças, depressões, neuroses, fobias e etc. coisas. Acrescentando de que se nós não aprendermos a nos tornar os únicos responsáveis pela nossa existência, nós teremos sempre que culpar alguém que está ressentido com alguém ou com alguma instituição. Teremos que odiar alguém ou a nós mesmos. E teremos que criticar alguém. E esses padrões de comportamento ético só trazem muita infelicidade a nós próprios. É uma forma de desamor a nós mesmos. E hoje a própria psicologia, em várias pesquisas, esse ramo tem pesquisado, e o ressentimento, a mágoa, o rancor, guardado ao longo do tempo, se torna uma doença muito cruel com o nome de câncer. Então, vejam vocês a influência desses padrões de comportamento em nós próprios. Num terceiro ponto, ela coloca que nós estamos constantemente voltados ao nosso passado. E precisamos nos libertar do nosso passado e perdoar a todos, inclusive a nós mesmos. É um dos grandes problemas da nossa humanidade, de nós, seres humanos. Nós estamos sempre voltando ao passado. E nós tomamos contato com uma pesquisa francesa muito interessante, que afirma que 75% do nosso tempo nós estamos voltados para as coisas do nosso passado, voltados para as experiências que já se foram. 20% do nosso tempo nós ocupamos em estarmos ansiosos com relação ao nosso futuro, e somente 5% nós vivemos no presente. Quando o Zen Budismo estabelece que a melhor forma e a mais saudável forma de viver é fazer o que estamos fazendo. É estar no momento presente fazendo o que estamos fazendo. Então veja a nossa dificuldade. Segundo essa pesquisa, nós voltamos para o nosso passado e ficamos presos a ele, cheios de lutas, ressentimentos, amarras as mais variadas. E não perdoamos a muitas pessoas e muito menos a nós mesmos, causando com isso uma infelicidade na nossa existência, sem dúvida, além de muitas outras consequências. E aí, porque é mais fácil, nós culpamos o marido, culpamos a esposa, culpamos os filhos, culpamos o vizinho, culpamos o governo, e, enfim, nunca a nós mesmos. Mas o dia que nós soubermos ou aprendermos a nos tornar responsáveis pelas nossas experiências, não teremos que fazer isso mais, e certamente seremos mais plenos. Um quarto item, colocado por Louise Hay, ela diz que a autoaceitação e a autoaprovação no momento presente são as chaves para as mudanças positivas. Como é difícil para nós nos autoaceitarmos. Mas ela diz que a partir do instante que nós conseguimos nos autoaceitar, tudo funciona em nossa vida. Funcionou para ela. A partir do instante que ela entendeu que ela é que era responsável por ter atraído um marido daquele, por ter atraído um homem deslocado, ela percebeu que podia dar uma guinada na sua existência, mudar o rumo das suas experiências, e assim o fez. Então ela mesma afirma na sua obra
que hoje nenhum homem que queira surrar mulher aproxima-se dela, porque ela não tem mais esse padrão em si. Porque ela reconheceu que aquele homem, aquele marido, que inclusive chegava a esse ponto com ela, era na verdade um ponto de sintonia, de atração para determinados padrões que ela tinha na sua própria intimidade. Que a partir do instante que foi mudado, ela não teria mais esse tipo de atração com relação a ninguém, ou não atrairia mais ninguém com relação a esse tipo de padrão. Então, nos autoaceitarmos, autoaprovarmos como estamos, porque nós não somos o que hoje estamos. Aceitar esse estamos nosso, que vai deixar de ser daqui a pouco através do nosso esforço, é algo pleno de esperança. É o que hoje, para nós espíritas, mais nos dá consolo. Saber que, a despeito de conhecermos o que já conhecemos, de saber o que temos que fazer, mas ainda não fazemos, guardar conosco uma esperança de que, trabalhando dia após dia, melhorando um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, logo estaremos melhorados e certamente conseguiremos chegar nas metas desejáveis relativamente ao nosso campo interior. Eu costumo dizer, inclusive, o seguinte, que é melhor você ter essa esperança de que um dia vai chegar a conquistar alguma coisa ou vencer alguma coisa dentro de si mesmo, é melhor essa esperança do que o próprio ato de vencer. Essa esperança, quando nós a conquistamos, e ela é fruto de autoaceitação, é muito consoladora, porque nos faz aceitar do jeito que nós nos encontramos, mas querendo melhorar dia após dia. É a expressão de amor a si mesmo, sem dúvida alguma. Num quinto ponto, ela coloca na sua filosofia que o pensamento, ou todos os pensamentos que nós temos, criam o nosso futuro. Isso é uma verdade, se nós formos pensar bem. Se nós formos fazer uma análise mais profunda, todo o pensamento que nós temos está criando o nosso futuro. Imaginemos, hoje nós não temos uma determinada preocupação, que por uma primeira vez passa no nosso pensamento. Essa preocupação pode nos trazer uma infelicidade ou uma felicidade de vida. E eu vou contar um caso para vocês que ilustra bem isso. Uma pessoa, de repente, notou um caso bem assim corriqueiro, tá? De repente se lembrou que já havia muito tempo que não fazia um tratamento dentário. Ela se lembrou, sem mais nem menos, um pensamento que lhe veio à mente. Então ela entabulou: ora, eu preciso urgentemente fazer um tratamento dentário. Já há um bom tempo que eu não trato meus dentes. Daí alguns dias, esquecido esse pensamento, ele volta outra vez. Meu Deus, esqueci de marcar a consulta com o médico, com o dentista. Tenho que fazer isso urgente. Tenho que cuidar dos meus dentes rápido, porque vem inverno. Inverno, tudo que é osso do corpo dói mais. Se eu tiver uma cárie ou uma dor de dente no inverno, vai doer dobrado. E as preocupações vão aumentando. Quer dizer, até agora há pouco, alguns dias atrás, ele não tinha preocupação nenhuma, nem lembrava de tratamento dentário. Já está começando a estabelecer tempo. Muito bem, mas tratamento dentário hoje, meu Deus, não fica barato. Então ele começa a pensar: como é que eu vou tratar dos meus dentes? Mas eu tenho que tratar, antes do inverno. Passa mais alguns dias, esquece, mas aí volta mais para frente, agora eu marco o dentista. E aí ele vai pedir um aumentozinho para o chefe, um extrazinho para poder pagar o tratamento dentário, o chefe não consegue. Ele fica aborrecido com o chefe, começa a achar o ambiente de trabalho muito ruim, começa a encontrar nos colegas um colosso de defeito, e os dias vão passando, a coisa vai piorando, até que ele pede para ser mandado embora, o chefe não manda, e ele já começa a se aborrecer mais. Por fim de contas, ele perde o emprego, por causa do dente, hein? Vejam só.
E lá vai ele, cada dia mais preocupado com seus dentes. Agora já não tem emprego, piorou mais. Ficou mais difícil o tratamento. Aí então, não, agora eu tenho que arrumar um emprego rápido e tal, porque o inverno está chegando, o inverno vai chegar, e chegou. Ai meu Deus, vai vir a dor de dente. E ele desempregado. Então, por fim de contas, começa a passar na sua mente algumas maneiras desonestas de ganhar um dinheiro. Porque imagine só, se essa dor de dente vier, como eu estou pensando, a coisa vai ser terrível. Eu não sei como é que vai ser de mim, acho que eu vou até desencarnar. Então veja só, e o negócio vai piorando. Aí daquilo que era só pensamento, ele passa para ação, arruma uma forma desonesta de agir. Age desonestamente, é pego em flagra, vai preso, porque assassinou um homem, foi julgado e teve uma pena de 20 anos. Tudo por causa de um dente, hein? Veja só. 20 anos de prisão. E agora, meu Deus, como é que fica o meu dente? Mas nessas alturas, com tanto problema na cabeça, ele esqueceu o dente. Já nem lembrava mais. E somente depois de 15 anos de cadeia foi que ele teve a primeira dor de dente. Está provado como que o pensamento influi? Como é que começou a coisa? Uma pequena preocupação com um dente que foi doer 15 anos depois. Será que isso acontece com a gente? E como? Nós não sabemos a cadeia mental que gira em torno da nossa vida, porque nós não somos observadores o bastante. Quantas coisas nós fazemos hoje porque pensamos pela primeira vez numa coisa desse tamanhozinho 3 anos atrás. Saber descobrir isso é exatamente o que está na colocação do Luiz Hay. Descobrir que todo pensamento cria um futuro para nós. Por isso é que a doutrina espírita insiste tanto nos bons pensamentos, nas coisas positivas, como padrões mentais de felicidade. Não é? Num sexto ponto, ela coloca que tudo isso são apenas pensamentos. E pensamentos podem ser mudados. Não é? Podem ser mudados. A esse respeito, como bom mineiro, vou contar mais uma historinha. Não é? Mineiro, quando começa a contar a história, se entusiasma e vai. Não é bem de Minas, mas é do budismo. Mais um koan, sobre o pensamento. Só para vocês poderem refletir sobre isso. Pensarem as coisas boas. Conta-se numa parábola do budismo que 2 monges, que muito respeitavam a ordem budista, do respeito, da castidade, do amor, viajavam por uma estrada. Estes 2 monges, um mais velho, um mais novo, num certo trecho dessa viagem, encontraram, perto de um riacho pequeno, uma mulher seminua, né, que estava tentando atravessar aquele riacho. Não queria molhar as suas vestes e não sabia nadar. Então os 2 monges, procurando ser fiéis à ordem, procurando serem aquelas criaturas que viviam realmente o budismo, pensaram o que fazer, né? Respeitar a castidade, o amor, e aquela mulher muito bonita ali, seminua, naquele riacho, como é que faz? E ela pede ajuda, né? Então veja só. Então o mais novo, prontamente, coloca ela nas suas costas e atravessa aquele riacho, com ela ali, até a outra margem. E o mais velho fica olhando assim, né? Será? Já estava pensando, né, que ele havia desrespeitado a ordem. Então tá, ele atravessou o riacho, deixou a mulher do outro lado. E seguiram viagem até chegarem no mosteiro. E lá o mais velho virou e falou assim para o mais jovem: olha, eu não quis te contar ao longo da viagem, mas eu seria obrigado a te entregar a ordem superior, ao nosso mestre, ao nosso guru, porque você desrespeitou a ordem da castidade, o voto do silêncio, o voto do amor, quando transferiu aquela mulher de uma margem para a outra.
Então o jovem aproveitou a deixa e disse assim: olha, então também eu serei obrigado a te entregar a ordem, porque aquela mulher que eu carreguei de um lado ao outro para o riacho, eu deixei lá na outra margem, e tu a trazes na cabeça até aqui. Então vejam o que é o pensamento, né? Então diz ela no 6º ponto, que todos os pensamentos podem ser mudados. E podem. É uma questão de ação da vontade, de esforço, de reformulação dos nossos hábitos, de utilizarmos desses recursos que temos na nossa intimidade. E fechando essa maravilhosa filosofia da doutora Louise Hay, ela diz que o ponto presente, o ponto do poder está no presente. É maravilhoso saber que a partir de agora, deste presente, eu posso mudar toda a minha existência se assim desejar. Estabelecer comigo um elo de paz, que certamente refletirá em elo de paz para com o meu semelhante, com a vida. Então essa mulher cheia de espiritualidade, que aprendeu com a vida as duras lições e as boas lições, deixou realmente uma conduta estabelecida, uma conduta ética para a nova era, uma conduta de amor consigo mesmo, uma conduta de paz, uma conduta de equilíbrio. E para fechar as nossas reflexões nessa noite, acerca dessa ética que devemos começar a vivenciar, porque ela é uma ordem divina, nós nos lembramos de uma pequena historieta espírita que sempre gostamos de contar. Havia um homem, o senhor Pontes, que tinha uma filha doente e precisava levá-la a Nova York para fazer um tratamento especializado. Então ele fez uma viagem de transatlântico e ali ele veio a conhecer um grupo muito fraterno, muito unido de pessoas que viajavam, e eles se fizeram amigos. Mas havia naquele grupo um homem que todas as tardes daquela viagem fazia questão de assentar-se ao lado do Sr. Pontes. Porque o Sr. Pontes era um homem reto, espírita convicto, que vivenciava a doutrina espírita na sua plenitude. E todas as tardes ele gostava de assentar, olhar o mar do navio, do transatlântico, e compulsar as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, fazendo algumas meditações. Mas esse senhor, que se assentava sempre ao seu lado, todas as vezes que ele abria o Evangelho segundo o Espiritismo, o senhor Marcondes, tinha um hábito muito peculiar. Parece que para implicar com o senhor Pontes, todas as vezes que ele assentava para ler o Evangelho, ele acendia um cachimbo e começava a baforar em cima do homem, incomodando a sua leitura. E assim se repetiu várias tardes naquela viagem. O senhor Pontes olhava para aquela fumaça do cachimbo e falava assim: Jesus, me dá forças, né? Porque eu não entendo esse homem. Muito bem. A viagem transcorreu. Logo perto da chegada, eles se reuniram para um momento final de despedida, um instante em que pudesse fazer uma oração de agradecimento pela viagem, que tinha transcorrido tudo em paz. Então fizeram um círculo no salão do navio, e como todos ali já se familiarizaram com o Sr. Pontes, pediram a ele que ele fizesse uma oração. A hora que o Sr. Pontes iniciar a sua prece, mas o Sr. Marcondes mais uma vez interrompeu, só que dessa vez ele pediu a palavra. Ele pediu a palavra para dar uma declaração do porquê que ele implicava tanto com as leituras espíritas do Sr. Pontes. Então ele fez questão de contar ali de viva voz, frente àquela multidão, a sua história. É que há 20 anos atrás, na cidade do Chile,
na Rua de Córdoba, aquele homem, senhor Marcondes, havia sido assaltado e o ladrão levou-lhe um anel de estimação dado pela sua mãe, uma joia muito valorosa, muito preciosa. E aquele ladrão saltou o muro da sua casa para a casa ao lado, que era um centro espírita. E ali ele sumiu naquele centro espírita. Ele pediu às pessoas que lá se encontravam naquele momento para vasculhar, olhar, e não encontrou o ladrão. Então, para ele, aqueles espíritas haviam escondido o ladrão. Haviam escondido aquele homem que surrupiou-lhe o anel. E por isso eram coniventes, uma raça conivente. Dali para aqueles 20 anos à frente, seu Marcondes tomou ódio de tudo que dizia respeito ao espiritismo e à espírita. Ele contou o seu caso de viva voz frente àquele grupo. E o seu Pontes gelou de cima embaixo. Ele sentiu intimamente que era um instante de testemunho muito grande para ele. Então, quando o senhor Marcondes acabou de falar, que aquela plateia estava assim impressionada de ouvir aquilo tudo, o senhor Pontes pede a palavra e declara: meus amigos, antes da oração, eu quero declarar que eu me sinto num momento de extremo testemunho da minha existência. Porque essa colocação, essa história narrada aqui agora, muito tem a ver comigo. Porque exatamente há 20 anos atrás, nesse mesmo local na Rua Córdoba, número 10, eu surrupiei um anel, num instante de crise, num instante de sofrimento, com o propósito de arranjar o que comer. E, de fato, entrei para aquela instituição espírita. Fui ali amparado por aquelas pessoas que se encontravam, que me deram apoio, orientação. E desde este dia eu reformulei toda a minha existência. Mas, consciente, eu então percebi a minha grande falha, o meu grande erro. O como não encontrara mais o verdadeiro proprietário da joia, eu então me tomei de uma atitude que seria mais honesta para com a minha consciência. E aguardei comigo na esperança de que um dia eu pudesse restituí-la ao seu verdadeiro dono. E hoje aqui a tenho comigo. Enfiou a mão no bolso e atirou para fora aquele mesmo anel de 20 anos atrás. E a devolvo frente a todos para o seu verdadeiro proprietário. E me sinto agora reconfortado, me sinto em paz comigo mesmo, porque estou tendo essa grande oportunidade que o Senhor me confia. Então, essa beleza toda que a doutrina espírita fez por Pontes, nós desejamos que ela faça também por todos nós, renovando nossos caminhos, devolvendo à vida e àqueles que nos cercam o que um dia de maneira indevida nós conquistamos, seja num passado presente ou remoto de longas eras. Que Jesus possa nos fortificar neste caminho em busca dessa ética da nova era. Muita paz.